Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Meu nome é Paloma, sou professora de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de iniciarmos o gênero textual notícia, é rapidinho, hein? Solta a vinheta! Boa tarde, espectador. Inicia agora mais um telejornal, o nosso jornal. Número de mortes pela Covid-19 avança no nosso estado. Flagrante de desrespeitos às regras do isolamento social, a nossa equipe flagrou, nesta quinta-feira, na madrugada, bares e boates funcionando. E aí, curtiu o meu repórter por uns dias? Ah, prof, você como repórter dá uma excelente professora, tenho que concordar. Brincadeiras à parte, pessoal. Vamos iniciar aí o que é um gênero textual notícia. Mas antes de entender o que é o gênero, uma característica do gênero textual notícia, é necessário entender que ele está ligado a uma tipologia. E por estar em uma tipologia textual, ele está ligado a quem? A um texto. Toda palavra, expressão, enunciado que tiver sentido e estabelecer uma comunicação é texto. Faz quando você está lá, tranquilão, suave na nave, passeando de carro, é ou não é? Aí depara-se com um sinal. Verde pode passar, amarelo é alerta, Cuidado, e vermelho, pare, não é assim? Pois é. Ali teve palavra? Não. Teve gesto? Também não, mas teve cores, não é isso? Estabeleceu uma comunicação? Sim, portanto também é texto. Então no texto eu posso comunicar através de palavras, eu posso comunicar através de gestos ou até mesmo de cores. Tranquilo? As tipologias textuais tá num vídeo meu que chama Estrutura da Introdução à Língua Portuguesa. Corre lá, é rapidinho, assista o vídeo e volta aqui, tudo bem? Eu vou deixar no final do vídeo e aqui nos cards também. Para entender um pouquinho do gênero textual notícia, é necessário você ter duas finalidades em mente. A primeira delas é que o texto tem que ser real, ou seja, um acontecimento verdadeiro. Ah, prof, e existe aquele que não é real? Claro que sim, são os textos o quê? Ficcionais. Nós vamos encontrar esse texto, esse tipo de texto, nos textos literários. Então, ele vai ter uma estrutura totalmente diferente de um texto jornalístico. Principalmente por ser plurissignificativo, Uma palavra pode ser uma coisa, ela pode ser outra coisa. E a outra função, os textos literários, eles podem ser para entreter o leitor. E o texto jornalístico? De jeito nenhum, O texto jornalístico ele já tem uma característica predominante de informar o leitor a respeito de um fato que seja real e relevante. Relevante para um público. Como assim? Esse público ele pode estar interessado em cultura, em educação, em saúde, em segurança, em política, ok? Ele pode também ser dividido em dois. Ele pode pertencer ao tipo opinativo ou informativo. Qual que é a diferença? O português já fala, gente? Tudo. Só pelo significado da palavra ali você já pode compreender. Opinativo é quando o texto informa, mas ao mesmo tempo que ele informa, ele expressa um julgamento de valor, uma opinião, um achismo, um ponto de vista. E o informativo? O informativo não. O propósito do texto, que é só informativo, somente passar a informação de forma precisa e clara. Tudo bem? Fechou então. Vou te dar um exemplo aqui. Quando o texto for opinativo, ele pode ser uma resenha, principalmente aquelas resenhas que são críticas, Ele pode ser um editorial, ele pode ser uma carta, tudo bem? E quando ele for informativo, pode ser uma notícia, reportagem,
pode ser uma nota ou pode ser uma entrevista. Tá? Eu deixei aqui, gente, só alguns exemplos para facilitar aí o entendimento de vocês. Tranquilo? Tranquilo. Quais são as principais características da notícia? Primeiro, conforme eu já falei para vocês, tem que ser um texto informativo. Segundo, tem que ser impessoal. Uai, o que é ser impessoal, prof? Impessoal é quando nós escrevemos o texto, ou o autor escreve o texto, na terceira pessoa do discurso. A terceira pessoa é ele ou ela, tudo bem? Aí quando não está na terceira pessoa, pode estar na primeira ou na segunda. E quando tiver na primeira, é o eu, né? Quando nós temos a intenção de deixar ali a sua opinião, o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Outro ponto da característica da notícia é que ele precisa ser imparcial. O que é ser imparcial? É quando você passa uma informação sem julgamento, sem levar o leitor a ser negativo ou positivo perante aos fatos. Tudo bem? Aqui, o propósito do texto é explicar o que aconteceu de forma imparcial, distante e também impessoal. Ou seja, nunca colocar o eu, e sim o ela, o ele, jogando o seu texto lá para a terceira pessoa do discurso. Tranquilo? Outra característica. O texto, ele precisa ser direto, claro, objetivo. Tranquilo? Por quê, professora? Porque eu tenho que informar o máximo com o mínimo de tempo, o máximo de informação com o mínimo de tempo. E para isso, eu tenho que ser objetivo, tá? Ou seja, objetividade é uma das marcas do texto jornalístico também. Beleza. E onde eu vou encontrar esses tipos de textos? Olha só, você pode encontrar em jornais, revistas, no rádio, na televisão, tudo bem? E assim por diante. Tranquilo. E aí, qual que é a estrutura da notícia? Em primeira análise aí, o que vamos precisar é de um título. O título também pode ser conhecido como manchete. Quais são as características deste título? Normalmente ele vai vir em letras garrafais, em negrito, porque a intenção do autor em colocar um título é chamar a atenção do leitor, é prender o leitor, fazendo com que ele continue a leitura do texto. Tranquilo? Outra característica, outra estrutura, é o subtítulo. Para que serve um subtítulo? Basicamente, ele tem duas funções. Primeiro, ele vai auxiliar o título. E segundo, ele vai vir um pouquinho mais extenso na quantidade de informação. Ele vai dar uma prévia do assunto que vai ser tratado no texto. Tudo bem? Então, ele vai auxiliar o título e ainda vai dar uma prévia um pouquinho maior a respeito do próximo assunto do texto. E aí tem uma outra parte que é extremamente importante, que é chamado de líade. O que é uma líade? É você responder as perguntas como o que, quem, como, por quê, onde. Tranquilo? Quando você responde isso, você formou a sua líade. E onde que nós vamos encontrar essa informação? No primeiro parágrafo do texto. Então, é a líade. Uai, e depois? O que eu vou encontrar? Depois nós vamos ter informações mais detalhadas, informações secundárias a respeito daquilo que já foi informado no primeiro parágrafo. Se você procurar aí, se você for estudar um pouquinho mais sobre notícia, você vai ver que tem um termo muito utilizado chamado pirâmide invertida. E o que é uma pirâmide invertida?
Olha só, imaginem que vocês, né, por essa pirâmide. Aqui nós vamos ter a Líade, ok? Nós vamos responder o que, como, quem, onde e assim por diante. Aqui embaixo, como um pouquinho menos relevante, com um pouquinho menos de destaque, vão ser as informações secundárias. E por último, nós teremos o quê? Os detalhes. Percebe que ela está invertida? Ou seja, a intenção aqui é falar principalmente as principais informações, né? O que, como, quem, onde, quando, como foco da leitura. Depois, as informações secundárias e depois os detalhes. Tudo bem? Olha só, vou te dar um minutinho para você, que é aquele aluno esperto, tirar um print e eu já volto. Vamos lá? E aí, tirou? Então tá certo. Depois que você tirar o print dessa aula, você vai poder fazer as suas anotações, o seu resumo, o seu rascunho com maior tranquilidade. Quando tiver em momento de aula, o importante mesmo é prestar atenção, ok? E aí, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, assim que eu puder eu vou responder a todas. Ó, não se esqueça, hein? Inscreva-se, curte, comenta, compartilha e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, obrigada por tudo sempre!